Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Gerações Criativas, o nosso podcast sobre criatividade. Hoje estamos aqui com duas pessoas incríveis, muito criativas e muito talentosas, o Igor e a Paula. Sejam bem-vindos, obrigada Eu que por agradeço. aceitar o convite. Queria que vocês contassem um pouquinho de vocês, falassem um pouquinho de vocês para que as pessoas soubessem quem vocês são. Das Eu damas. começo. Meu nome é Paula, tenho 40 anos, sou mãe de 3 anjos e a minha história com... Na verdade, assim, eu brinco que eu nasci artesã, alguém colocou um pouquinho de tinta no meu Que sangue, bonitinho. eu passei por todas as técnicas de artesanato que você imaginar, mas o artesanato ele se tornou a minha profissão por conta de um desses meus anjinhos, quando eu tive a minha primeira perca gestacional. Uhum. E se tornou a minha forma de me expressar. Eu me expresso com costura, seja sentimentos bons, seja não tô legal, eu vou costurar, eu tô feliz, eu vou costurar, eu tô ansiosa, eu vou costurar. Uhum. Então se tornou a minha forma de demonstrar sentimento, de demonstrar afeto. Então é muito enraizado em mim. Eu não seria eu se eu não tivesse o artesanato, a arte junto. E hoje você trabalha com qual tipo de artesanato? Costura de moda bebê Bebê. e infantil. Olha, que Bacana. incrível, né? E você? Bom, eu me chamo Igor, né? Tenho 43 anos. E eu venho de uma família onde as minhas tias todas faziam crochê, pintura, todo mundo muito envolvido com a arte. E eu segui num ramo de maquiagem, cabelo, entrelacei com a moda nesse momento assim de maquiagem e sempre muito fascinado por roupa, roupa, roupa. O crochê entrou na minha vida na pandemia. Uhum. Então, eu sou totalmente autodidata, aprendi basicamente tudo o que eu sei na internet. Nunca tinha feito antes. Não. Assim, tentei ali Tá, uma mas brincadeirinha ou outra, mas nunca saiu nada pronto. Na pandemia, o meu primeiro trabalho já foi um tapete imenso. Aí fui um pouco ali para amigurumi e depois fiz a primeira roupa. tá. Aí guardei, não usei, fiquei com um pouquinho de vergonha ali. Você Falei, com vergonha. eu com vergonha. Você Que acha, eu, Paula? E Ele eu com sou muito vergonha. colorido, sou muito. Uso muita roupa diferente. Gosto muito de mandar fazer minhas roupas, porque sempre tem alguma coisa diferente. E no crochê começou a sair. Até que eu fui em um desfile já, semana de moda na minha cidade. Que você é E do ramo de moda. sim, Tá. eu tava com uma coleção de fotografias exposta lá, né? Uhum. Que eu tinha maquiado e feito a produção de moda. E coloquei um terno e uma regata de crochê branca por baixo. Aquilo deixou todo mundo enlouquecido, assim. Quem Uhum. fez, quem fez, quem fez? E aquele orgulho, né? Aquele quentinho no coração. Que fez? E todo mundo querendo, mas naquele momento, eu só falava assim, eu faço só pra mim. Não vou mexer com crochê, não. Tô Uhum. bem onde eu tô. Uhum. E olha aí, né? A Abri minha vida te marca. trouxe. O crochê me levou, assim. Eu não Uhum. falo nem eu que fui. O crochê Uhum. me puxou. Que legal, vocês dois do ramo de moda, né? Sim. Moda bebê, moda adulto, E né? bebê também, que eu já Bebê, fiz umas você coisas. também já fez? Muito Fiz uma coisa ou ousada. outra. Que legal. Como que vocês veem, né, o artesanato na moda? A gente teve o Artesanal Fashion Day, que foi incrível, né? Duas peças maravilhosas. Conta um pouquinho como que foi a inspiração da sua peça. Foi difícil. Foi muito difícil. Eu não sei, eu me bloqueei. Uhum. Definitivamente eu me bloqueei. Foram 3 peças até sair a peça definitiva. Eu travei, eu não conseguia. Aí, assim, eu tava muito focada na marca que eu tava representando. Uhum. E eu queria muito que aquilo tivesse um destaque bacana. Tá. É uma marca muito bacana, eu queria um destaque muito bacana. Qual que era a marca? A Cardenas, Tá. botões. Só que com isso, eu não conseguia pensar no restante. Eu foquei ali, eu tenho TDAH, e eu foquei ali. Tá. E eu não conseguia sair daquilo ali. Tá. E aí eu precisei sentar um dia sem nada. Tecidos, um monte de tecido em cima da mesa. Inclusive, é esse o meu processo de criação, é jogar um monte de tecido em cima da mesa, jogar aviamentos e eu desligo
E a mente cria como se não fosse eu. Tá. E Fica aí, um branco, né? como se eu tivesse uma tela em branco e vou começar a pintar, vou jogar as cores e o que sair, saiu. Tá. E esse último vestido foi justamente isso. Vou Aham. sentar, vou colocar, porque eu realmente travei. Acho que eu nunca fiz uma peça que me bloqueou tanto quanto essa. E quando você viu, assim, a concretização dela indo na passarela, como que foi? Nossa, foi lindo. Porque imagino, né, quando a gente bloqueia, a gente tem um prazo, né, uma data, e de repente não sai, assim, a cobrança é muito grande, e ver aquele negócio finalmente saiu, É um né? parto. É um E a parto, é um menininha que parto. vestiu, ela vestiu Ela tava sorrindo, lindamente. ela sorria tão bonitinha. Já nos bastidores, quando ela colocou o vestido, que eu olhei aquele sorrisão na cara dela, a mãe dela encantada, eu falei, Ela Tá, tava orgulhosa, né? saiu, consegui. A gente tem o projeto, mas a gente só acredita nele a partir do momento que alguém dá vida. Sim, É ali que cai a ficha. sim. E a tua, assim, você também criou, né? Sim. Como que foi o processo criativo? Aquilo ali foi meio que um resgate, assim, né? Eu sou de Campo Grande, Mato Grosso Uhum. do Sul. Sou do estado do Pantanal. Quando veio o tema brasilidade, me veio a arara na mente Uhum. por estar no meu cotidiano, né? Tem araras na minha cidade, dão rasante nos carros ali em plena avenida principal. Nossa, diferente do que a gente vive aqui em São E Paulo, é uma né? outra É realidade. uma outra realidade. Então, quando a gente fez a reunião, né? Porque o meu projeto foi eu, a Lili e a Bárbara. A gente fez uma reunião, eu fui jogando imagens, Uhum. vídeos das araras, assim, filmados ali na minha cidade, na esquina da minha casa. E elas entenderam, assim. Como a gente tem a arara azul e a arara vermelha lá, a mais frequente é a azul, eu optei pela vermelha porque eu tava representando a círculo. Tá. E a círculo, a Que é cor da dela cor. é vermelha. Aham. Então eu dei foco no vermelho pra poder valorizar mais Valorizar a a peça. marca. Aham. Não, e ficou linda, né? Assim, Espetáculo. ficou um espetáculo. Depois vocês procurem, vou colocar o link debaixo do vídeo para vocês verem. Foi uma peça, assim, surpreendente. Quando você via todo mundo no desfile, né, falando, uau, né? Era uau. Então, assim, e a modelo, ela deu vida para a tua peça e ver o artesanato, né? Ver um trabalho. Então, imagino quantas horas, né? Quando a gente é artesão, a gente dedica muitas horas, não só na confecção, mas na elaboração. E ver aquela peça criando vida, né? A Sim. tua modelo com aquele sorriso de orgulho, a tua modelo, né? Fazendo o movimento como se fosse mesmo uma ave. Deve ser uma satisfação muito grande. Sim, sim. Pra mim ali, durante o processo, tudo fluiu muito bacana, até tudo muito redondinho. Tá. Silhueta, o Você achou que era pra ser, recorte. ali E era foi pra ser. indo. Mas assim, eu tava trabalhando ali na parte de baixo e a mente lá na asa. Como que eu vou Uhum. fazer essa asa? Como que eu vou fazer essa asa? Porque eu quero que a minha modelo vá sem ninguém perceber que tem uma asa ali. Uhum. Como eu vou fazer E ninguém isso? percebeu, É. né? Como eu vou fazer isso? Ninguém percebeu. E na hora que eu pensei, a primeira ideia que veio, eu falei, é nisso que eu vou apostar. Vou colocar as Uhum. cores tudo por dentro, fazer Uhum. camadas mais curtas por cima, pra na hora que ela abrir o braço, aquele movimento vir. Fiz um lado, fiz um teste e já assim de cara, deu Já certo. deu certo. Falei, agora eu tô suave pra fazer as finalizações. Ai, que lindo. Então foi bem bacana, assim, foi um trabalho gostoso, demorado, né? Foram 3 Uhum. semanas ali de muito empenho, de trabalhar até 2 da manhã, mas Incansavelmente. é muito recompensador, Uhum. assim. Você vê que você conseguiu transmitir tudo aquilo que você tem na mente, né? Das suas Uhum. vivências, tá ali. Uhum. E foi maravilhoso, Foi, assim. foi. E como que vocês, assim, pensam, né? A gente vê nos desfiles internacionais, né, na moda, o artesanal sendo valorizado, né? Ou tendo um retorno muito grande. Sempre Chanel usou, né? Manual, mas parece que agora está em voga, né? As pessoas estão gostando. Como que vocês veem isso na profissão de vocês? Porque os dois fazem o artesanato para moda. Como que vocês veem isso no futuro? Ou como que vai ser a tendência? Vocês acham que é uma tendência que segue? Na moda, bebê sempre foi.
Você Sempre pode chegar foi? em qualquer loja, de qualquer marca, por mais cara que seja. A peça mais cara da loja vai ser a que tem algum detalhe artesanal. E Nunca reparei. sempre foi. E aí, quando você questionar o vendedor o porquê da peça, ela fala assim, mas é porque tem isso aqui feito à mão. Tá. Sempre foi. Eu digo porque, assim, eu tenho uma irmã muito mais nova que eu, então eu lembro da minha mãe indo comprar roupas para ela, e Uhum, ele sempre teve essa questão. uhum. Então, na moda bebê, tudo que é artesanal é muito valorizado. Só que é interessante que ele é muito valorizado por um público de poder aquisitivo maior. Uhum. Quando você fala de artesanato e moda bebê e você pensa em um público classe C, por exemplo, aí já não tem valor. Aí a roupa da loja que é a que tem valor. Tá. É muito interessante isso. Tanto que quando eu nichei para moda bebê, que eu fazia enxoval, e aí eu mudei para moda bebê, o meu primeiro pensamento foi: na época a internet ainda era muito fraco, Uhum. isso lá em 2014, 2015. Ainda não era tão fácil vender pela internet, ainda existia uma certa restrição. Eu era de uma cidade pequena. E aí, qual foi o primeiro ponto que eu vi? Na minha cidade não existia roupa mais delicada, mais sofisticada para quem queria uma peça. Quem tinha mais dinheiro e queria uma peça mais sofisticada. Eu falei, Tá. então é esse o meu público. Era algo mais grosseiro, o artesanal É, não tão delicado. Em material, em exatamente. ponto, em técnica. Eu sempre fiz questão de material de extrema qualidade e acabamento impecável. Tá. Tanto que eu fui buscar na época eu não tinha como comprar uma máquina de overlock. As pessoas faziam, em se tratando de artesanal, faziam acabamento com zigue-zague. Eu queria morrer com aquilo. Porque ficava com aquele aspecto de a tiazinha que Uhum. fez de qualquer jeito. Não Tá. era aquilo que eu queria. Eu queria uma peça que a pessoa olhasse e fizesse, uau! Mas não Uhum. só por fora, por Por dentro dentro, o também. acabamento. E eu fiz questão de buscar técnicas que eu conseguisse fazer isso sem ter que investir no overlock, porque eu não tinha como. Uhum. Então, assim, quando se fala de peça artesanal de boa qualidade, com bom acabamento e com materiais bons, você sempre vai ter um valor muito bacana agregado. Uhum. E um público de classe A, ele sempre pagou mais por isso. Qualquer marca que você Ele chegar, ele reconhece. vai reconhecer. E você? Eu vejo assim que, tratando-se da questão crochê, ele saiu da cozinha, Uhum. que antigamente Saiu era da cozinha. cozinha. Ele deu um passo, foi pra praia. Aham. E quando você fala em crochê, a maioria das pessoas Biquíni, saída de pensa biquíni, praia. saídas de praia. E hoje ele tá inserido na moda. Uhum. Então, e assim, do mesma maneira que a moda, ela é cíclica. Vai, volta. O crochê, ele não vai mais sair. Uhum. Quando você fez aquela primeira peça, né, debaixo do terno, a blusa branca, você fez inspirado nisso? Na verdade, assim, eu tinha uma ideia de uma camisa Tá, e eu sempre fui muito extravagante de usar, em vez de gravata, um broche, um max colar. tá. Eu nunca vou numa festa com aquele padrãozinho de Aham, terno. aham. E eu falei, eu vou apostar num crochê. E Uhum. coloquei um crochê e deu E muito foi. bom. Mas assim, vesti e nem me olhei mais no espelho. Só foi. Só fui. E fui sentindo a reação. E ali pra mim foi um marco, assim. Isso tem Uhum. mais ou menos uns 4 anos. E dali pra frente eu só mexi com vestuário. E sempre fazendo ele inserido pra moda. Tá. Você se preocupa igual a Paula, né, no acabamento, no Os dois pontos padrão do principais é a produto. escolha do material, que eu acho que cada material dá um tipo de caimento, dá um tipo de resultado. Se você quer Tem brilho, que se você conhecer, quer então, o material que opaco. você está usando. Sim, sempre tem que comprar fios, experimentar, fazer uma amostra, ou fazer uma peça para você, usa, ver depois que lava como fica. Uhum, A peça encolheu, a peça cedeu. uhum, Porque você tem que entregar para o seu cliente um negócio onde você pode até orientar, ó, lava com água fria, deixa secar uhum, na sombra para poder uhum. manter a cor, para poder manter o brilho. Se ela tiver com muito caimento, faz isso. Tá, Então, assim, a orienta. gente tem que entender que cada material reage de uma forma diferente. E o acabamento, eu acho que é onde as minhas peças mais se destacam, assim. Eu Tá. nunca faço uma peça sem acabamento. Boa parte delas eu bordo,
que já virou meio que uma marca Ah, registrada. então tem várias técnicas agregadas. Sim. Eu faço bordado com a própria agulha de crochê, Que então é tudo com legal. pontinho, atrás de pontinho, Tá. E sempre com uma como, e cor como diferente. fazer o cliente reconhecer isso, né? Porque tem muitos que vão falar, eu compro na Shein, né? Eu compro algo na Shein ali, pago um terço do valor e ok. Como encontrar o público certo que vai valorizar aquilo que você está fazendo ou entregando? Olha, eu acho que o público ele acaba vindo mais ali na indicação, o Instagram acaba sendo uma vitrine. Porque ele está em Eu busca. falo que eu sou minha própria Você é? vitrine, que Você eu é. visto e vou. Então, assim, a pessoa, quando ela tá na frente da peça, que ela toca, que ela vê, e aí ela pega aqui, vira, olha, vê que não tem fio, que o acabamento, você não sabe onde a peça começa, onde ela Uhum, termina, uhum. ali você ganha esse cliente. Você acha que é assim também? Ter consciência do seu produto. Tá. Eu sei que o meu produto é bem feito, eu sei que o meu produto tem qualidade e eu sei todos os diferenciais do meu produto. Quando o cliente chega e fala, nossa, mas na loja da esquina custa 50, por que que o teu custa 100? Sim. Eu tenho que ter autoridade para explicar para o meu cliente o porquê dos meus E não diferenciais. levar pro pessoal. Exatamente, o porquê do meu valor agregado, e eu tenho que entender que o meu trabalho é um produto, não é um filho meu, apesar da gente, às vezes, olhar para a peça e falar assim, "Acha que meu produto tem que ser vendido barato? Não, é um produto. Pensa em você como cliente também. Se alguém te Uhum, oferecer um produto que lá na outra loja você sabe que tem mais barato, você vai tentar entender o porquê dessa diferença de custo. uhum, E aí você tem que explicar para o teu cliente que existe o preço e existe o valor. E a uhum. tua peça está agregada de valor. Então, conhecer aquilo que você está vendendo é muito importante e ter consciência que você sabe que aquilo é melhor. Explicar mesmo. Uhum. Ah, não quero. Tudo bem, Qual é o aquele não é o diferencial? teu público. Sim. Se a pessoa não está disposta a pagar o que vale, aquele não é teu público. Uhum. Outra coisa, cliente sente cheiro de desespero para vender. Sente, sente. Eles já começam, né? Você faz mais barato? Você me dá um Exatamente. desconto? Exatamente. Começou, vai uma série A de partir do pedidos, né? momento que Sim. você abaixar o teu valor, você nunca mais vende pelo que vale. Pelo que vale. Então, assim, eu sempre explico muito para as minhas alunas: é melhor vender uma peça por semana bem precificada Uhum. do que vender 10 peças e trabalhar sem ganhar. Porque cai na frustração. E existem diversas formas de você calcular a precificação. Sim. Eu acho que você tem que achar aquela que mais cabe a você. E eu acho que vai acabar dando certo. Funciona. Porque é uma peça exclusiva, Sim. né? Exatamente. Tem muito estudo, muita. Eu falo que no meu caso, né? Muito teste feito, muita pesquisa, pra você chegar naquele resultado. Não foi do dia pra noite. Sim. Que nem eu falo que as minhas peças eu sou muito rápido. Mas não foi do dia pra noite que eu sou rápido. Não, você criou essa habilidade, Eu né? criei uma habilidade e fui Desenvolveu. desenvolvendo. Então, No erro, no acerto ai, e mas é foi. rapidinho pra fazer. É rápido porque eu sou rápido. Mas não Sim. é por isso que eu vou ser mais barato. Sim, não, né? Você não é uma máquina, né? Exatamente. E como que foi para você, assim, você veio da maquiagem, né? Então, maquiagem também tem uma precificação, tem um público X. Como que foi essa transição tua de carreira, sabe? De sair da maquiagem e ir para crochê, para moda, para roupa? Ela tá acontecendo, porque eu ainda Você maqueio. ainda faz? Ainda faço. Menino! Eu sou biomédico, né, de formação. Tá. E tenho um estúdio de estética masculina. Então, eu trabalho nesse estúdio. Então, assim, o meu crochê, ele rola mais à noite ou nos intervalos entre um cliente e outro. Tá. Então, Nossa, eu assim, achei que você só. Porque por assim, isso que são eu vou. muitas peças, São. né? Por isso que eu vou até sempre mais tarde, assim, 2 da manhã, 3 da manhã, É. fazendo ali, porque é a hora que eu sento, ligo minha TV e fico em paz ali. Tá, e ali vai. É a hora do meu o barulho é só na mente ali, aquela hora. Então, Que- o fato de eu ser rápido faz com que eu produza muito num Uhum, curto intervalo de uhum. tempo. Mas você criou, né? Você desenvolveu essa habilidade. Sim. Você é rápida naquilo que você faz também? Como que é pra você? O meu processo é muito criativo hoje. Tá. Eu não reproduzo. O meu trabalho hoje, eu não vendo peças. Eu Uhum. vendo os projetos. Tá.
Então, Então, o seu é de criação 100%. exatamente. Então, às vezes é um pouco mais demorado, porque existem dois processos de criação. Quando eu já tenho uma referência muito certa daquilo que eu quero fazer, e Uhum, aí é bem rapidinho. uhum, E existe o processo de criação, como eu falei no começo, que é uhum. jogar tudo na mesa e deixar a mente fluir. E esse geralmente acontece quando eu tô travada. Porque Tá, acontece muito da gente travar. Apesar de sim. buscar muita referência em muitos lugares, eu viajo muito. Eu vou. Museu do carro vai te dar referência para costurar roupa infantil? Vai. Uhum, Às vezes é uma combinação de cor, um detalhe aqui, um clique ali, uma costura num assento do banco de carro que você fala: Meu Deus, isso trabalhado assim poderia ficar uhum, ótimo numa peça de roupa. uhum. Então eu busco sempre essas referências fora. Como eu trabalho em casa o tempo todo, se a gente não buscar referências fora, você trava muito ali. Se ficar muito na Se bolha, né? limita. Se Exatamente. limita. Limita. Parece que o cérebro para de criar. Então, Aham, quando eu preciso fazer uma peça que eu já tenho muito em mente, eu já sentei, já desenhei, o que eu preciso fazer é rapidinho. uhum. Mas quando é esse processo de criação, além da bagunça, Sim, É, a bagunça. que é a bagunça, É. aí já é mais demorado, porque é como se eu desligasse a Paula e deixasse só a criatividade fluir. Você também é é bagunceiro. bem bagunceiro. É. O hotel tá assim, cheio de linha. Tem 4 peças em andamento lá já. Lá. Então, assim, tipo, o diferencial da minha marca é que eu trabalho também igual ela, processo criativo. Uhum, Você não vai ver 2 peças minhas iguais. uhum, Eu faço uma, posso fazer uma parecida, com uma cor diferente, com um fio diferente, uhum. mas iguais, não. Tá. Então, assim, Exceto sungas, né? Porque eu hum, tenho uma padronagem ali, eu acabo fazendo, mas eu vou sempre mudando a cor. alguma coisa, A algum cor, detalhe. sim. Mas é tudo processo criativo. Então, assim, ter a consciência de medidas que você quer fazer, Uhum, fio que você vai fazer, se esse fio vai esticar ali no ponto, se ele vai dar uma encolhida, uhum. e eu falo que é pau E, no e aí gato. a inspiração, assim, né? Você falou, tem que sair da bolha, né? Não pode ficar ali só no teu nicho. Então, você vai no museu, você vai numa praia, né? Como que é quando vem a inspiração? O que que vocês fazem? Vocês anotam, vocês gravam áudio, fica só na cabeça, a memória boa? Algumas coisas eu salvo, algumas coisas, se for ali na internet eu printo, se for no Uhum, Instagram eu salvo. Se foi alguma coisa que eu vi e não vou saber escrever no meu caderno, eu já sento, pego um fio e faço, e tá. deixo ali do lado, Então, você volto. sempre tem um fio na bolsa, Na bolsa não. tá? Mas em casa eu tenho Sempre tem. 5, 6 crochês começado. E às vezes eu anoto alguma coisinha, deixo ali do lado. Pra Tá. na hora que eu terminar aqui, eu pego ali. E é tudo assim, fio diferente. Então eu Uhum, descanso de um fio grosso, fazendo um crochê mais fino. uhum. Então eu vou sempre mudando ali, mas aí quando vê, eu termino tudo de uma vez Tudo de só, uma assim. vez. Que legal, que legal. Eu, por incrível que pareça, pra quem me conhece, eu falo assim, mentira, isso é mentira. Mas eu gravo na memória. Eu não gravo o nome de Jura? ninguém, eu não gravo o telefone de ninguém, eu não gravo eu não gravo nada. Mas inspiração, Mas inspiração fica. a memória é boa. E assim, de repente, hoje já não tenho mais esse problema, mas quando eu comecei, porque assim, eu também sou autodidata, Uhum, às vezes eu olhava uma peça numa loja, numa vitrine, e aí eu pegava o ponto mais que eu, na minha cabeça, tem uma costura tal ali que eu nunca fiz, então eu vou estudar essa costura da vitrine. Eu ficava ali 5, 10 minutos estudando aquela costura pra tentar na minha cabeça entender como eu poderia fazer uhum. e chegar em casa e reproduzir. E eu não sei se isso treinou meu cérebro pra falar, ó, isso é importante. Aham. A gente abre umas gavetinhas Umas ali. Eu acho que aí gavetinhas. entra o TDAH também, né? O Sim, hiperfoco em algumas sim. coisas. E então, assim, quando são referências criativas, eu consigo gravar na E mente. vocês dois são autodidatas, né? Sim. Assim, como confiar naquilo que vocês estão fazendo? Porque às vezes as pessoas falam, né? As pessoas falam muitas coisas, besteiras às vezes e não. Mas falam, você não estudou ou você não aprendeu com fulana ou com ciclana, né? Então, assim, você não sabe nada. Como saber que você sabe? Eu deixo a reação das pessoas ao ver minha peça falar por si. Tá.
Eu acho que quando você faz um trabalho que mexeu ou tocou de alguma forma aquela pessoa, Uhum. eu acho que tá ali a validação do seu trabalho. Eu quebrei a minha cara essa semana com isso. Essa semana. Essa semana. Mais Então especificamente conta a para o fofoca. desfile. Ah, esse desfile. Ai, Aline, todo mundo sofreu com o desfile. Eu comprei um tecido. Não? Não. Eu Único. comprei um Meu já é o tecido quinto. bafônico para fazer um vestido para mim. Eu achei uma referência de saia na internet, criei o vestido na minha cabeça, tava tudo certo. Tecido comprado, a referência certa, eu olhei a foto, falei, é tal modelo, eu tenho que Uhum. fazer de tal forma. Era um godê total, na minha cabeça tava tudo certo. Uhum. Aí eu resolvi abrir a internet. Por quê, né? Aí tinha uma pessoa conhecida do ramo com a mesma referência, falando, é Acabou. um meio godê. E eu fiquei, cara, e agora? É É um um godê godê? total ou é um meio godê? Falei, tá, mas ela sabe mais que Aham. E ela perdi a sabia? saia. Depois de pronto, eu falei, não, é um godê É um total. godê total. É um godê Então, total. assim, a gente tem que confiar naquilo que a gente sabe. Eu Uhum. sabia que eu sabia. Uhum. Não teria por que eu ir buscar referência, porque eu sabia. É porque, assim, quando se trata de costura para adulto, eu ainda tô engatinhando ali. Tá. Meu foco é 100% bebê, porque a modelagem muda demais. Uhum. A costura é tudo igual, é costura, mas a modelagem muda demais. Então você tem que ter consciência daquilo que você sabe. Se Uhum. você sabe que você sabe, ok. Se você tem dúvida, faz um teste antes, que é até uma questão que eu sempre falo. Em se tratando de moda, nunca aceite uma encomenda de algo que você nunca fez e que você não tem certeza. Fala, ah, eu acho que eu sei. Não, se você acha, já tá errado. Você tem que ter certeza. Senão Uhum. faz que nem eu com a minha Uhum. saia, Sim. né? E porque mas tem consciência daquilo que você sabe. Você sabe que você sabe. Se você não tem certeza que você sabe, então é porque você não sabe. E como se inspirar a ser inovador na moda? Ah, eu tô em contato com a moda ali no estúdio, né? Fotografando, fazendo comercial, Uhum. desfile. Então eu tô sempre em contato. Inclusive, eu tinha, né, uma quantidade de roupa muito grande, que daquelas que eu fazia pra mim não usava. Uhum. E o meu primeiro contato ali foi logo quando eu abri a marca, que eu comecei a postar uma foto ou outra. A minha primeira aparição real, assim, com o crochê foi num projeto, né, do FIB, que era do Festival de Inverno de Bonito. E eu fiz um desfile lá com 10 peças, todas peças da Círculo. Então, Que assim, legal. foi onde meio que eu me apresentei para esse Debutou. universo. Basicamente. E aí eu vesti alguns apresentadores, né, do evento e fiz esse desfile. Uhum. Então, assim, aquela minha tensão mais preocupante com relação a um desfile, eu acho que veio dali. Aquilo ali mediu a questão do quão profissional você é, de Tá. qual a preocupação que você tem. Mas eu penso assim, a gente tem que estar sempre antenado com o que tá rolando, com o que tá acontecendo. O Instagram hoje, o Pinterest, né, ele traz um aranhado de informações. É Uhum. você saber olhar, filtrar, saber o que que dá para você usar, o que que dá para você adaptar, o que que a sua cidade te oferece também, Tem porque essa tem questão da essa cidade, questão. né? Do material que Se você tem aquele encontra. material. Se você tem a possibilidade de ir para que nem eu venho para São Paulo, comprar fio. Uhum. Se você tem como pedir pela internet, Uhum. eu acho que tudo é válido. Se o público local ele aceita aquilo que você está fazendo, Sim, também. né? Mas eu acho assim que quando você tem um padrão de trabalho e você faz, aquilo vai ser acreditado. Quando acredita no que As faz. pessoas vão acreditar realmente que Uhum. aquilo é legal. E o Instagram de vocês passa muito isso, né? Essa credibilidade e confiança, É. né? Olhar o Instagram de vocês dois é muito bonito, né? É algo que eu não consigo. Então, assim, eu sou uma pessoa
muito bagunçada na mente, né? Então, assim, minha cabeça não para um segundo. E eu acho que o meu Instagram, ele reflete isso, porque eu vejo você com coisas coloridas, os meus produtos são extremamente coloridos. E às vezes eu falo para a Aline, né? Como manter um padrão? E vocês conseguem ter um padrão no Instagram Eu não muito consigo, bonito. eu Não, não mas consigo ver. é agradável ao olhar. Mas você sabe por quê? É porque a gente mantém uma linha de trabalho específica. O Uhum, meu Instagram não é planejado para ser organizado, mas como o meu trabalho ele é muito voltado para aquilo que, assim, eu tenho uma referência muito específica, por mais que eu varie modelo, tecido, ele vai estar sempre trabalhando ali na mesma cartela de cores, uhum, mais ou menos os mesmos aviamentos. uhum. Então acaba que fica como se eu tivesse organizado E você passa isso para suas sem ter alunas? organizado. É porque assim, quando você cria a sua referência, e aí não importa qual seja, porque existe mercado para todo mundo. Uhum, Existe o mercado para quem gosta do estilo de roupa que eu faço, que é aquela roupa de criança com cara de criança. Existe mercado para mãe que gosta daquela moda blogueirinha, que eu particularmente não gosto. uhum, Existe mercado para todo mundo. uhum. Existe mercado para mãe que gosta do coloridão, do que gosta do mais neutro. E o que você tem que fazer? Se eu começar, a fulana me pediu um vestido vermelho com amarelo, com laranja, coloridão, Uhum, ok. A outra quer um neutro. E aí eu vou fazendo tudo que vão me indicando, tudo que vão me pedindo, e eu não uhum. sigo a minha referência. A pessoa que entrar na minha página, ela não vai saber quem sou eu. Vai ficar confusa. Ela não vai saber o que é o meu produto. Uhum, Quando eu trabalho sempre na minha referência, na minha linha de trabalho, a pessoa que entrar ali, que aquilo não agrada, ela já sai, eu já vou filtrando quem não compraria o meu uhum. trabalho. Só dela abrir a minha página, bom, essa aqui não é, eu não gosto desse tipo, Não, ela já sai. não é o que eu. E aí, quem me segue, quem tá ali justamente porque conhece o meu Porque trabalho, gosta daquele porque gosta trabalho. daquele trabalho específico. Então, eu sempre falo o seguinte para as minhas alunas: não importa qual seja a tua linha, o que seja você, mas Uhum, siga aquilo que você é. uhum. Porque quem vier, vai vir pelo que você é. Quando eu tava começando, e aí mais uma vez a gente entra naquilo assim, como provar que você sabe o que você Que sabe. você sabe. Uma cliente bem importante, era uma pessoa muito conhecida na cidade e que, obviamente, a minha peça ia desfilar com a criança dela, traria olhares para cima Tá, daquilo. Ela me fez a seguinte encomenda: eu quero um vestido semelhante, no mesmo modelo que você fez para fulana, mas você escolhe tudo. tá. E aí eu fiz o vestido com aquilo que eu achei Liberdade que era criativa, maravilhoso. né? Sim. Vestido pronto, caí na besteira de postar num grupo específico. E aí começaram a chover. Ai, mas tem muita informação. Ai, tira essa renda. Ai, mas esse botão não tá Palpiteira. legal. E aí aquilo me bateu a insegurança. O que Uhum. que eu fiz? Corri e fiz outro vestido sem tanta Clean. informação. Cliente chegou, olhou pro vestido que eu entreguei pra ela, aquele ar de, não parece Hum, as coisas que você faz? E aí ela falou assim, tá, mas e aquele pendurado? Aí que contei a era história o. pra ela, ela falou, Aham, mas aquele tá maravilhoso, entendeu? Então, assim, ela me procurou pelo que eu gostava, eu fiz o que eu gostava, teria dado certo, aham, e aí eu fui ouvir o que as outras pessoas, e saiu do que era eu. sim, Então, seguir a tua referência vai fazer com que o teu cliente siga a tua referência. Só uhum, vai vir aquele cliente que gosta daquilo que você gosta. sim. E aí você já vai filtrando e não precisa estar desesperado para buscar aqui e ali, ser 10 mil coisas, porque se você for tudo, você não é Não nada. é nada. E você, assim, você tá no crochê há pouco tempo, Aham. né? E você virou uma referência no É, crochê. eu virei? Você virou, né? Uma referência, assim, as pessoas no desfile queriam ver tua peça, Sim. porque sabia que ia ser algo bafônico, É, né? eu fiz Algo. bastante mistério. Então, E ficou assim, lindíssimo. ficou lindíssimo. Como que é para você, assim, as pessoas te criticam muito ou palpitam muito na tua peça ou você não ouve Eu acho que nunca chegou assim de alguém falar nada? criticar, assim, ou falar Tá, alguma coisa. Se falam, tá muito colorido, tá muito isso, muito não. aquilo, não. Eu, às vezes, eu faço alguma coisa, olho, falo, será?
Mas eu não deixo de entregar, eu não Tá. deixo de apresentar, eu Você não deixo pergunta de... pra alguém, você Eu mostra pra alguém quando você tá na... Meu Ele? companheiro, né? Mostro sim. É, critica bastante. É. Mas vai, Ele é assim. honesto, ele é sincero. Às vezes sincerão, É, mas eu até. falo, não, mas eu fiz, agora vai. Aham. Eu tento apostar em mim, sabe? Tá. Assim, e eu acho que funciona. Eu navego muito, assim. Quando eu entrei no crochê, eu fazia muita coisa masculina. Depois migrei para uma coisa que fosse tanto para homem quanto para mulher. Então, assim, Uhum. eu tenho algumas postagens no meu Instagram que vocês vão verem lá. Tem um modelo masculino usando, uma modelo feminino usando. Uhum. E eu vou dando essa navegada. Parece que tá tudo muito coeso. Eu olho lá ali, meu feed tá meio que um caos. Não, eu acho muito Mas legal. eu tento não poluir muito. Aham. Não ficar trazendo mais do mesmo. Uhum. Mas eu tento deixar aquilo ali legal, atraente. Eu acho que tem que ter ser atraente, né? Para Uhum. cliente, ou a pessoa que estiver vendo o Instagram, ela tem que olhar ali e ver, né? Tipo, eu falo que sempre que a minha marca, ela não tem uma identidade única, mas ela tem uma identidade própria. Própria. Então, assim, eu navego diversos mares, mas sempre a pessoa vai olhar e falar: aquilo ali é do E quando Igor. vocês criaram a marca, né, de cada um, vocês pensaram nisso, assim, para que caminho eu vou, né? Você para moda infantil, criança, assim, você pensou, vocês pensaram? Foi meio que indireto, assim. Eu, por trabalhar muito com a área de moda, eu tenho muito contato com estilistas da minha cidade. Então, assim, é, na época que eu ainda fazia só pra mim, eles começaram a pedir: Igor, vai ter um editorial dos anos 70, você consegue fazer uma regata pra mim? Uhum. Aí eu falei: me manda uma referência. Ai, amigo, faz, eu confio. E aí eu fiz uma regata até amarela, cheia de losango, e é só o losango de Bem crochê estilo e o 70. resto pele. Aham. Aí fiz a golinha solta, a manga tudo solta, assim, ela é presa por um ponto, assim, em Tá. alguns lugares. E ali foi onde eu falei: cara, eu preciso entrar mais na coisa da moda. Aham. E aí eu comecei a mudar minha modelagem, mudar minha padronagem, mudar. Porque muda quando vai pra moda, né? Muda muito. Eu Muito. acho que o crochê, quando a gente pensa assim numa praia, é algo mais soltão, mais retão, que ele dá um Uhum. caimento bonito. Uhum. Mas quando você vai para uma questão de passarela, a gente precisa pensar em silhueta, a gente precisa pensar em pele, Que foi uma coisa que eu fenda. aprendi ontem, né, no desfile, eu aprendi essa questão de passarela. Você fazer uma coisa que não é para passarela, às vezes fica bonito, Atrapalha. mas você, quando ela vai para passarela, ela não tem o destaque, Sim. né? Ela não cria vida. E eu aprendi isso ontem. E eu achei muito incrível isso. Eu ali no Artesanal Fashion Day, eles me chamaram para fazer uma blusa. Uhum. Uma Aí, blusa. como eu fiz um trabalho em parceria, né, com a Lília e a Bárbara, eu não podia atrapalhar o trabalho delas, né? A Uhum. Bárbara fez uma calça lindíssima. Então, Uhum. assim, o que eu vou fazer pra não tampar o trabalho delas, não esconder, mas fazer o meu brilhar também? Uhum. Eu acho que Uhum. Era o preocupação, espaço para todos, a né? preocupação era assim, 50-50. Uhum. Então eu fiz uma silhueta mais fechadinha e a frente menor, para que Uhum. a calça dela pudesse aparecer. E a minha blusa, ela desce, só que ela não desce rente, ela desce mais lá atrás, Sim. para justamente não tampar a calça dela, a calça aparecer na frente, aparecer as laterais. Atrás não ia aparecer mesmo. Aham. E porque eu desci minha blusa até o Até o chão, chão. até o chão. E você tem que saber essas modelagens. O crochê, ele não vai para Não esses lugares tem. sozinho. É, Você é, tem que... e é essa noção que a experiência dá, né? Você tem nas revistas, né? Saía em revista, Eu tenho uma coluna. uma coluna que É. sai as coisas, né? E o pensamento de modelagem é diferente, não é? No meu caso, a modelagem infantil é mais tranquilo. Porque Aham. criança é tudo retinho e barrigudinho. É É uma, fazer é perna e uma braço. delícia pra modelar.
perna e braço. É uma delícia pra modelar, é muito básico, assim. Mas até no crochê, a roupa infantil é uma delícia. Jura? O meu sobrinho nasceu, foi o meio do ano passado. E eu fiz a saída da maternidade. Aí ela escolheu uma cor, né? Minha cunhada escolheu uma cor, quero assim, me mandou uma referência, eu sentei e fiz. Aí eu não contente, fui lá e comprei uma lã da cor que Já. eu queria. E fiz. Você não concordou Aí com ela? eu fiz um sapato, aí eu fiz um gorro. É. O Neto fez uma manta. Você também faz. Faz. Ah, E fez uma manta. E depois eu fui lá e fiz mais. Para que ele dê uma crescidinha, sabe? É um negócio gostosinho. É, tá. roupa Que eu não infantil fiz é. pra mais ninguém. Só pra Só ele. pra ela. A modelagem adulta, ela já é bem mais delicada. Porque Uhum. o corpo adulto, principalmente o corpo feminino, às vezes você tem uma modelagem padrão. Ninguém segue padrão. Sim. E Padrão aí, é guia. aí você tem, aumenta as costas, reduz as costas, seio grande, seio pequeno, Uhum. barriga saliente, barriga chapada. Uhum. Dependendo se o bumbum for muito grande, a barriga for chapada, você tem que mexer no gancho da peça, porque senão fica empapuçado na frente e atrás puxando. Então, assim, modelagem adulto é uma coisa delicada. E não importa qual seja o teu tecido, qual seja o teu modelo, não importa nada disso. Se a modelagem tiver errada, nada Vai mais dar dá certo. errado. E o que é mais difícil de convencer, né, ou de agradar? O adulto que tá comprando pra si ou o adulto que tá comprando pro seu filho? Nossa. Aí eu acho que o adulto que tá comprando pra si é mais fácil a gente convencer. Tá. E agradar também. Porque a gente tem ali o contato, a gente pergunta o que ele quer, que cor que ele quer. Uhum. Aí você pega uma peça parecida, pede pra ele provar. Tá. Então, assim, a partir do momento que ele provou, mesmo que ele fala assim, eu não gostei, mas você não gostou do quê? Tem um Ah, porquê. disso aqui, disso aqui, disso ali. Você já mapeou o cara inteiro. Você vai saber Uhum. fazer, reverter tudo aquilo que ele não gostou, Uhum. trazendo aspectos que sejam do gosto dele. Uhum. E é peça vendida, assim, é garantia de que vai ser vendida. Tá. E os pais? Os pais têm dois tipos, o que tem dinheiro e o que não tem. No infantil, Ele respondeu tudo. se você tiver com a peça pronta, dificilmente você deixa de vender. Se é uma peça bem acabada, bem feita, dificilmente você deixa de... Uhum. Porque a compra é muito no impulso. Tá. É muito mais difícil quando você tem que trabalhar com encomenda. Porque aí você cria aquela expectativa momentânea, mas vai demorar para receber, as pessoas acabam. Uhum. Quando a peça pronta entrega, é muito uma compra assim no impulso, no E se a criança estiver junto e colocar no corpo, E a mãe, ficar não, a linda, mãe não aguenta. pronto. Basta a criança abrir um sorriso. Aí o que vai decidir sua Pronto. compra é o limite no cartão de crédito. É bem por aí também. Com crochê também é a mesma coisa. Ai, né? A gente tem ali a nossa base, assim, mas às vezes a pessoa fala assim, eu quero isso aqui, mas eu quero com esse fio. Aí pode mudar Daí muito o muda valor. tudo, né? Muda todo o orçamento. Aí você fala, ó, por aqui vai nesse sentido, pra cá a história é Uhum. outra. Uhum. E aí a gente ou tenta achar um equilíbrio ali, mas... E na hora de precificar, é só pelo. Eu sei que não é só isso, né? Mas o preço do fio, ele impacta muito, ou é mais a dificuldade que aquele fio, igual tecido também, né? Porque tem os tecidos mais fáceis e os tecidos mais difíceis. É o grau de dificuldade que a matéria-prima vai dar, ou é o preço da matéria-prima? Pra mim, os dois. Os dois. Os dois. É um Eu combo. calculo material, calculo o grau de dificuldade, eu calculo as minhas horas trabalhadas. Eu sou bem doidão, mas eu sento pra crochetar, eu ligo um cronômetro. Eu vou levantar pra ir no banheiro, eu desligo, volto, ligo. Porque as pessoas, às vezes, elas não entendem isso, né? Que você tem que calcular o seu tempo, Sim. o grau de dificuldade da matéria-prima. Nas peças infantis, o maior valor agregado está na mão de obra. Uhum. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas você vai gastar meio metro de tecido, é R$20. É o menor valor. Entrega o tecido pra ela. Faz. É o menor Faz, valor. né? Faz. Porque às vezes esse meio metro de tecido vai levar um dia inteiro de trabalho
para virar aquele vestidinho. Uhum. Então, o maior valor agregado é a mão de obra. Se for fazer aquela casinha de abelha, se for fazer um bordado, se for, né? O crochê também, né? Se vai para um. Eu já falei, falei, aproveita que tá do Né? zero. Você já teve essa coragem, já. Legal. É bom, porque assim, é muito da confiança, Se né? eu não me valorizar, quem vai? Quem vai? Quem vai? Quem vai? Né? Exatamente. Você tem consciência do teu trabalho, você tem consciência que é aquilo que vale, então é aquilo que vale. Uhum, Não adianta desesperar para vender. A pessoa certa, o teu público certo te encontra e aquela pessoa que fala artesanato não dá dinheiro é a pessoa que precificou errado a vida inteira. Sim. Lá na minha cidade, eu fiz numa sequência, assim, de 3 desfiles. Eu fiz esse de Bonito, fiz o Pantanal Fashion Week. E no terceiro desfile, que foi um desfile pro Sebrae, eu dei meio que uma virada, assim. Até então, eu tava naquela fase de fazer roupa unissex, que era tanto para homem quanto para mulher. E foi onde eu decidi fazer vestido de festa. Até então, eu não tinha feito Tá. nenhum. Então, assim, eu tinha 20 dias e para produzir 3 peças, que são até as peças que eu trouxe aqui pro artesanal. E depois disso, vem muita gente me procurar, devido às peças, né? E é um choque ali com relação a preço, com relação ao orçamento. Então, é um momento onde você tem que sentar, explicar, apresentar o produto. Essas peças eu não vendi, eu guardei elas como acervo mesmo, para quando eu tiver uma situação onde eu preciso colocar isso no colo da cliente, assim. Seu portfólio, Para ela né? sentir Aham. que um vestido meu pesa 2, 3 quilos, 4 quilos, para entender o tanto de trabalho De que tem trabalho que ali, tem. é a hora que ela entende. Uhum. A hora que ela pega na mão, ou ela veste e vê que aquilo tem um caimento. Não é só Não é uma coisa jogada, um né? Foi crochê. Não pensado. foi feito à toa, Aham, sem pensar em alguma coisa. aham. Então elas entendem ali que tem um preço, que tem um valor agregado. E é isso que eu gosto de ter acervo, assim. Quando você ter o que apresentar para essa Pra pessoa. quem não tá entendendo, né? É porque foto, ela pode ser Foto, alterada, sim. ela pode É. ser É muito modificada. impessoal, É. né? E o manual tem muito isso, de ver com as mãos, Sim. né? Sim. Ver com os dedos. É, nossa hora já deu. Assim, Nossa. adorei. Poderia continuar conversando com vocês dois por muito mais tempo. Agradeço de coração. Queria que vocês falassem para as pessoas que estão ouvindo, que estão assistindo, o que que vocês acham do artesanato? Qual a dica que vocês dão para aquela pessoa que quer entrar no mundo da moda, na moda artesanal, né? Qual a dica, a sugestão? Entender que é um negócio e como negócio fazer peças lindas, isso é só uma parte do processo. Você precisa também saber precificar, você precisa saber vender, você precisa saber divulgar e principalmente você precisa se posicionar como um profissional. Então, as peças são só ali a pontinha do iceberg. Estude todo o processo, que munido de informações sobre todo o processo, é certeza de um negócio bem feito, bem fechado e bem amarrado. Eu acho que o importante é você estudar para dar embasamento ali para aquilo que você propõe a fazer. Eu acho que a moda, ela é um campo amplo e diverso. Então você consegue trabalhar nele em diversas gamas, com tecido, com palha, com reciclado, com upcycling e com crochê também, né? A Sim, gente vê agora que tá tendo esse tá uma apelo. tendência boa. Então, assim, estude, traga referências. Eu sou uma pessoa que eu vejo crochê em tudo, assim. Então, se eu vejo um negócio ali no estúdio, eu chego em casa, já tento Já fazer. faz. E se não dá certo, eu vou, tento de novo. E vou indo até entender aquilo. Hoje a gente já tem escolas onde tem o designer de moda em crochê. Já Já tem. tem, eu estudo lá. Que Então, assim, legal. gente, é
buscar, pesquisar e criar sua própria referência e trabalhar de uma forma que seja sua. Uhum, Busque sim inspirações em outros artesãos, mas desenvolva o seu estilo. uhum, Ela tem que colocar sua identidade. Eu falo que assim, as nossas peças, elas sempre vão um pedaço de mim ali. uhum, que Tem um bonito. pouco de mim na minha peça. Aham, E eu entrego. sim, Eu acho que tem que ter que essa foi feito com entrega. amor, né? Exatamente. Porque, quando você faz o que gosta, não é trabalho, Não, gente. não É é. só Não é prazer. trabalho. Não é É trabalho. só prazer. Então, assim, estudar e tentar transmitir isso na peça. Ai, lindo. Muito obrigada. Obrigada de Eu que coração. agradeço. Assim, parabéns. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo. Obrigada, gente. Obrigado, eu. Tirar uma foto.